Disse Sofia. 12ª parte. Ele continuou na sua prática, dizendo-lhes: a segunda ordem chama-se Ariot, a etíope. É um arconte feminino, totalmente negro, sob cujo domínio estão outros 14 arquidemônios que regem uma multidão de outros demônios. E são estes demônios que estão sob a direção de Ariot, a etíope, que se introduzem nos agitadores até suscitarem as guerras e provocarem homicídios. Tornam insensíveis os seus corações, provocando-lhes a ira com o objetivo de os tornar assassinos. E as almas que esta autoridade rapta, estiveram 113 anos nas suas regiões, enquanto as atormentavam com o seu denso fumo e o seu maligno fogo, a fim de as levarem à destruição. Tempo depois, quando a esfera girou sobre si mesmo e o pequeno Sabaote, o magnânimo, conhecido no mundo como Zeus, saiu e veio ao quarto aion da esfera, isto é, a casa de Caranguejo Bubastes, conhecida no mundo como Afrodite, entrou no 10º aion da esfera, conhecido como casa de Capricórnio. Nesse momento, os véus que estão entre os da esquerda e os da direita separaram-se. Geu olhou para a direita. O mundo inteiro se alarmou e se agitou com todos os aions da esfera. E ele olhou para a morada de Ariot, a etíope, a fim de dissolver e destruir as suas regiões. Todas as almas que estavam nos seus castigos foram retiradas e levadas novamente para a esfera, porque tinham sido danificadas com o seu denso fumo e o seu fogo perverso. Em seguida, continuou seu discurso, dizendo: a terceira ordem chama-se Hecate, a de tríplice rosto. E sob o seu domínio, estão 27 arquidemônios. E são eles que, penetrando nos homens, os induzem ao perjúrio, ao embuste e à cobiça dos bens alheios. Então, Hecate entregou as almas que raptou aos demônios que estão sob o seu domínio, para que as atormentassem com o seu denso fumo e o seu maligno fogo, e foram extremamente atormentadas pelos demônios. E passaram 105 anos e 6 meses castigadas pelos seus perversos castigos e iniciaram a sua dissolução e destruição. Depois, quando a esfera girou sobre si mesma, o pequeno Sabaote, o magnânimo, o do meio, conhecido no mundo como Zeus, saiu e desceu ao 8º aion da esfera, conhecido como Escorpião e Bubastes, conhecida como Afrodite, saiu e desceu ao 2º aion da esfera, a casa de Touro. Os véus que estão entre os da direita e os da esquerda separaram-se, e Zorocotora, Melquisedeque, olhou das alturas e o mundo e as montanhas agitaram-se e alarmaram-se os aions. E ele olhou para todas as regiões de Hecate a fim de dissolvê-las e destruí-las. Todas as almas que estavam nos seus castigos foram levadas e arrojadas novamente na esfera, pois, estavam dissolvidas no fogo dos seus castigos. Ele continuou, dizendo: a quarta ordem chama-se Paredron Tifon. É um arconte poderoso, sob cuja autoridade estão 32 demônios. E são estes os que se introduzem nos homens e os induzem à luxúria, à fornicação, ao adultério e à prática constante do comércio sexual. As almas raptadas por este arconte passaram 128 anos nas suas regiões, enquanto os seus demônios as atormentavam com o seu denso fumo e o seu maligno fogo. Assim iniciaram a sua dissolução e destruição. E aconteceu que, quando a esfera girou sobre si mesmo e o pequeno Sabaote, o magnânimo, o do meio, conhecido como Zeus, saiu e desceu ao 9º aion da esfera, a casa de Sagitário e Bubastes, conhecida no mundo como Afrodite, saiu e desceu ao 3º aion da esfera, a casa de Gêmeos. Os véus que estão entre os da esquerda e os da direita se afastaram e apareceu Zarasas, a quem os arcontes conhecem com o nome de Masqueli, e olhou para as moradas de Paredron Tifon, a fim de dissolver e destruir as suas regiões. E todas as almas que estavam nos seus castigos foram levadas e arrojadas de novo à esfera porque tinham sido debilitadas pelo seu denso fumo e o seu fogo maligno. Jesus continuou na sua prática, dizendo aos seus discípulos: a quinta ordem é a do arconte Ashtanabas, que é um poderoso arconte, sob cujas ordens se encontram muitos outros demônios. São estes que, penetrando nos homens, os fazem perder o respeito pelas pessoas. Tratam o justo com injustiça, favorecem a causa dos pecadores, aceitam subornos para perverter um julgamento justo, esquecem o pobre e o necessitado. Esses demônios aumentam nos homens o esquecimento das suas almas e a preocupação pelas coisas que não trazem benefício algum, para que não possam pensar nas suas vidas, e quando deixem o corpo, sejam raptadas. As almas que este arconte raptou,
estiveram nos seus castigos 150 anos e 8 meses. Destruiu-as com seu escuro fumo e o seu maligno fogo, ao mesmo tempo que eram fortemente mortificadas pelas chamas do seu fogo. E quando a esfera girou sobre si mesmo e o pequeno Sabaote, o magnânimo, que é conhecido no mundo como Zeus, saiu e chegou ao 11º aion da esfera, Aquário, e quando Bubastes chegou ao 5º aion da esfera, a casa de Leão, os véus que estão entre os da esquerda e os da direita afastaram-se e apareceu na altura, o Supremo Leal, o magnânimo, o do meio, sobre as regiões de Ashtanabas, para dissolver e destruir as suas regiões. E todas as almas que estavam nos seus castigos foram levadas e devolvidas à esfera porque tinham sido danificadas nos castigos. Estas são, pois, as obras dos caminhos do meio em relação com o que me havias perguntado. E quando os discípulos ouviram isto, prostraram-se venerando o Mestre e disseram-lhe: Ajuda-nos, Senhor, e tem misericórdia de nós para que possamos ser salvos destes castigos iníquos destinados aos pecadores. Ai deles! Ai dos filhos dos homens! Andam a tatear como cego na escuridão e nada veem. Tem misericórdia de nós, ó Senhor! Pelas enormes trevas em que nos encontramos. E tem misericórdia de toda a humanidade, porque eles, os demônios, espreitam, à espera das suas almas como leões da sua presa, a fim de tê-las prontas como alimento para os castigos dos seus arcontes, devido ao esquecimento e ignorância que há nos homens. Tem misericórdia de nós, nosso Senhor e nosso Salvador, tem misericórdia de nós e salva-nos deste grande adormecimento. Jesus disse aos seus discípulos: Tende confiança e não temais. Benditos sejais, porque farei de vós senhores sobre todos eles e colocá-los-ei debaixo da vossa autoridade. Recordai que vos disse antes de ser crucificado, dar-vos-ei as chaves do reino dos céus. Agora, portanto, repito-vos, dar-vos-las-ei. Quando Jesus disse isto, entoou um hino de louvor ao grande nome. As regiões dos caminhos do meio ocultaram-se e Jesus e os seus discípulos permaneceram no meio de uma luz extraordinariamente forte. Jesus disse aos seus discípulos: Aproximai-vos de mim. E eles aproximaram-se. Jesus voltou-se para os 4 pontos cardeais, pronunciou o grande nome sobre as suas cabeças, abençoou-os e soprou-lhes nos olhos. E Jesus disse-lhes novamente: Olhai e vede o que possais ver. E eles levantaram o seu olhar e viram uma esplendorosa e potente luz que ninguém no mundo poderia descrever. E Jesus disse-lhes novamente: Afastai a vista dessa luz e olhai para o que possais ver. E eles disseram: Vemos fogo, água, vinho e sangue. Jesus, ou seja, Aberamento, disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, nada trouxe ao mundo, quando vim, à exceção deste fogo, desta água, deste vinho e deste sangue. Trouxe a água e o fogo da região da luz das luzes do tesouro da luz, e trouxe o vinho e o sangue da região de Barbelo. Depois, meu Pai enviou meu Espírito Santo na forma de uma pomba. O fogo, a água e o vinho são para a purificação de todos os pecados do mundo. O sangue, por um lado, é um símbolo em mim colocado devido ao corpo humano que recebi na região de Barbelo, a grande força do Deus invisível. O sopro, por outro lado, avança para todas as almas e conduz-las à região da luz. Por este motivo vos disse: Vim derramar fogo sobre a terra. Quer dizer, vim purificar os pecados do mundo inteiro, por meio do fogo. E por esta razão disse a mulher samaritana: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, pedirias dele e ele dar-te a água viva que, em ti, seria uma fonte inesgotável para a vida eterna. E por esta razão, peguei num cálice de vinho, abençoei e vos dei, dizendo: Este é o sangue da aliança que será vertido por vós para perdão dos vossos pecados. E por isso cravaram a lança no meu lado e emanou sangue e água. Estes são os mistérios da luz que perdoam os pecados, quer dizer, estas são as denominações e os nomes da luz. Aconteceu, então, que Jesus ordenou que todos os poderes da esquerda vão para suas regiões. E Jesus e os seus discípulos permaneceram no monte da Galileia. Os discípulos persistiram, suplicando-lhe: Até agora não fizeste com que os pecados e iniquidades que cometemos nos sejam perdoados e sejamos dignos do reino do teu Pai. E Jesus disse-lhes: Amém, vos digo, não só purificarei os vossos pecados, como vos tornarei merecedores do reino de meu Pai.
E dar-vos-ei o mistério do perdão dos pecados, para que aquele que vós perdoeis na terra seja perdoado nos céus. E para que aquele que vós vinculeis na terra, seja vinculado nos céus. E dar-vos-ei o mistério do reino dos céus, para que o realizeis, por vós mesmos, com todos os homens. E Jesus disse-lhes: Trazei-me fogo e ramos de vide. E eles assim o fizeram. Dispôs, então, a oferenda, e colocou 2 vasilhas de vinho, uma à direita e outra à esquerda. Diante deles, arrumou-as e colocou uma taça com água diante da vasilha de vinho do lado direito e uma taça com vinho diante da vasilha de vinho do lado esquerdo. Dispôs fogaças de pão de acordo com o número dos seus discípulos, no meio dos copos, e pôs um copo de água por trás das fogaças de pão. E Jesus deteve-se ante a oferenda, com os seus discípulos por trás, todos eles vestidos com túnicas de linho, e nas suas mãos, a chave do homem do Pai do tesouro da luz. Em seguida, fez a invocação, dizendo assim: Escuta-me, ó Pai, Pai de toda a paternidade, luz ilimitada, do céu, Israel amém amém Cesar sartou amém amém. Corque almimiai amém amém Yayatoapa amém. Amém amém Mãe Maria Maremarel amém amém. Amém. Escuta-me, ó Pai, Pai de toda a paternidade, vos invoco, a vós purificadores de pecados, a vós purificadores de iniquidades. Perdoai os pecados das almas destes discípulos que me têm seguido, e purificai as suas iniquidades, e tornai-os merecedores de ser admitidos no reino de meu Pai, o Pai do tesouro da luz, porque eles me seguiram e guardaram os meus mandamentos. Assim, pois, ó Pai, Pai de toda a paternidade, permite que os purificadores de pecados venham até nós. Estes são os seus nomes: Siperepsnichiel, Zenei, Berimou, Sochabricher, Eutari, Nai. Tem misericórdia de mim, Dies Balmeriche, Meunipus, Shire, Entair, Monteur, Smour, Pelcher, Oxous, Minonor, Isochoborta. Escutai-me. Vos invoco. Perdoai os pecados destas almas e apagai as suas iniquidades. Permiti-lhes tornarem-se merecedores de ser admitidos no reino de meu Pai, o Pai do tesouro da luz. Eu conheço os teus poderes supremos e invoco-os. Ao erbebrotroni epione sou penknitos oxeopemaombi mineu orsoani xoxeteopxoxeteopememoshanemp. Perdoai os pecados destas almas, apagai as iniquidades que cometeram consciente ou inconscientemente. As que tenham cometido por fornicação e por adultério até este dia. Perdoai-lhes e tornai-os merecedores de serem admitidos no reino de meu Pai, para que sejam merecedores de receber esta oferenda, ó Pai santificado. Ó meu Pai, se me escutaste e perdoaste os pecados destas almas, se apagaste as suas iniquidades e os fizeste merecedores de ser admitidos no teu reino, dá-me um sinal nesta oferenda. E o sinal que Jesus implorou, realizou-se. Jesus disse aos seus discípulos: Regozijai-vos e alegrai-vos, porque os vossos pecados foram perdoados e apagadas as vossas iniquidades, e fosteis admitidos no reino de meu Pai. E quando disse isto, os discípulos regozijaram-se, com muito júbilo. Jesus disse-lhes: Esta é a forma, o caminho e este é o mistério que vós utilizareis com os homens que tenham fé em vós, em que não exista falsidade e que escutem as vossas palavras. E os seus pecados e iniquidades serão apagados até o dia em que estiverdes a exercer este mistério para eles. Ocultai este mistério e não o deis a todos os homens, mas apenas àquele que pratique todas as coisas que vos ensinei nos meus mandamentos. É, pois, este, o mistério do batismo daqueles cujos pecados são perdoados e cujas iniquidades são apagadas. Este é o batismo da primeira oferenda que mostra o caminho para a região da verdade e para a região da luz. Posteriormente os seus discípulos disseram-lhe: Rabi, revela-nos o mistério da luz de teu Pai, já que te ouvimos dizer, existe um batismo de fogo, existe um batismo do Espírito Santo da luz e existe uma unção espiritual. E são estes os que guiam as almas para o tesouro da luz. Diz-nos, pois, o seu mistério para que possamos herdar o reino de teu Pai. E Jesus disse-lhes: Não há mistérios superiores a estes mistérios acerca dos quais interrogais, dado que estes conduzirão as vossas almas até a luz das luzes, até as regiões da verdade e da bondade, até a região santa de todas as santidades,
até a região onde não existe o feminino nem o masculino, nem as formas mas apenas a luz perpétua e indescritível. À exceção do mistério das 7 vozes e das suas 49 potestades com as suas cifras, não há nada mais inefável que estes mistérios sobre os quais interrogais. E não existe nome que sobressaia mais. Nele estão contidos todos os nomes, todas as luzes e todas as forças. O que conheça esse nome, quando sair do corpo de matéria, não poderá ser detido por nenhum fumo, nem obscuridade, nem autoridade, nem arconte da esfera do destino, nem anjo ou potestade. Pelo contrário, se sai do mundo e pronuncia esse nome ao fogo, este apaga-se e as trevas retiram-se. E se este é pronunciado aos demônios e aos receptores das trevas exteriores, aos seus arcontes, às suas autoridades e às suas potestades, todos cairão e a sua chama extinguir-se-á. Então exclamarão: Santo, Santo, Tu és o mais santo de todos os santos. E se pronuncia esse nome, nessas regiões, aos receptores dos castigos malignos e às suas autoridades e a todas as suas potestades, assim como a Barbelo e a divindade invisível e aos deuses de 3 triplos poderes, imediatamente, todos eles caíram, serão desfeitos e destruídos e exclamarão: Ó luz de todas as luzes, que estais nas infinitas luzes, tem-nos em conta e purifica-nos. E quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, todos os seus discípulos exclamaram, soluçando em voz alta e dizendo: E conduziu-os aos rios e mares de fogo, e vingou-se ali mais 6 meses e 8 dias. Tempo depois, dirigiram-se pelo caminho do meio e cada um dos arcontes ou regentes desse caminho castigou-o, ao blasfemo, com os seus castigos, por outros 6 meses e 8 dias. Depois dirigiram-se à Virgem da Luz, que julga o bem e o mal, para que ela o julgasse. E quando a esfera girou sobre si mesma, entregou aos seus receptores para que eles pudessem lançá-lo nos éons da esfera. E os servidores da esfera guiaram-no para a água que está debaixo da esfera, e esta converteu-se em fogo ardente que o devorou até se purificar completamente. E então apareceu Yaluan, o receptor de Sabaote, o Adamas, que entrega às almas a taça do esquecimento. Este trouxe uma taça cheia de água do esquecimento e entregou à alma para que a bebesse, de modo a esquecer todas as regiões às quais tinha ido. E verteram-no num corpo no qual passará a sua vida com o seu coração continuamente perturbado. Este é o castigo do blasfemo. Maria continuou, dizendo: Meu Senhor, o homem que calunia constantemente, se sai do corpo, onde vai? Qual é o seu castigo? Jesus disse: Aquele que calunia constantemente, se o seu tempo na esfera terminou e sai do corpo, Abiote e Charmon, os receptores de Ariel, acudem e conduzem a sua alma fora do corpo, passam 3 dias à sua volta e instruem-no em relação às criaturas do mundo. Mais tarde, levam-no à mente, Ariel, e castigam-no com os seus castigos durante 11 meses e 21 dias. Tempo depois, conduzem-no aos rios e mares ardentes de fogo para ir se vingarem dele, mais 11 meses e 21 dias. Depois, levam-no ao caos, ante Yaldabaoth e os 49 demônios, e cada um deles o assalta durante outros 11 meses e 21 dias, açoitando-o com látegos ardentes. Logo a seguir, levam-no ao caminho do meio, e cada um dos arcontes deste caminho o castigo com os seus castigos, por mais 11 meses e 21 dias. Tempo depois, conduzem-no à Virgem da Luz, que julgue os justos e os pecadores, para que ela o julgue. E quando a esfera gira sobre si mesma, entrega aos seus receptores para que estes o vertam nos éons da esfera. Os servidores da esfera levam-no para a água que está debaixo da esfera, e esta converte-se em fogo ardente que o devora, até que se purifique completamente. E Yaluan, o receptor de Sabaote, o Adamas, traz a taça do esquecimento, entrega a essa alma, e esta bebe esquecendo todas as regiões, todas as coisas e todas as regiões às quais tinha ido. E entregam-na a um corpo que passará a vida atormentado. Este é o castigo daquele que calunia. E Maria disse: Ai dos pecadores. Salomé falou e perguntou: Meu Senhor Jesus, qual é o castigo de um homicida, que não pecou senão por homicídio, quando sair do seu corpo? Jesus respondeu-lhe: Um homicida, que não tenha cometido senão o pecado do homicídio, se o seu tempo na esfera terminou e sai do corpo, vêm os receptores de Yaldabaoth para levar a sua alma fora do corpo.
atam-no pelos pés a um grande demônio com cara de cavalo e passam 3 dias com ele ao redor do mundo. E a seguir, levam-no às regiões do frio e da neve e aí se vingam dele, durante 3 anos e 6 meses. Mais tarde, conduzem-no para baixo, ao caos, à presença de Persépone e vingam-se dele com os seus castigos, mais 3 anos e 6 meses. Logo a seguir, levam-no ao caminho do meio e cada um dos arcontes desse caminho se vinga dele com os castigos das suas regiões durante mais 3 anos e 6 meses. Depois conduzem-no mais abaixo, ao caos, a Aldabaote e os seus 49 demônios e cada um deles o flagela durante mais 3 anos e 6 meses. Logo a seguir, conduzem-no ante a Virgem da Luz, a qual julgue os justos e os pecadores, para que ela o julgue. E quando a esfera gira sobre si mesma, esta ordena que seja vertido nas trevas exteriores até que chegue o momento em que as trevas do meio sejam levantadas. Assim será destruída e dissolvida essa alma. Este é o castigo daquele que é homicida. Pedro disse: Meu Senhor, permite que as mulheres cessem de perguntar para que nós possamos fazê-lo também. E Jesus disse a Maria e as demais mulheres: Dai oportunidade aos vossos irmãos para que eles também perguntem. Pedro respondeu, dizendo: Meu Senhor, um ladrão e um vigarista cujo pecado é permanente, quando se manifesta fora do corpo, qual é o seu castigo? Jesus disse: Se o seu tempo na esfera terminou, os receptores de Adonis vêm ao seu encontro, e guiam a sua alma fora do corpo, e passam 3 dias rodando e instruindo em tudo o que se relaciona com os seres viventes do mundo. E a seguir, conduzem-no para baixo, ou a mente, a presença de Ariel que se vinga dele, com os seus castigos, durante 3 meses 8 dias e 2 horas. Depois, levam-no ao caos, perante Aldabaote e os seus 49 demônios, e cada um se vinga dele outros 3 meses, 8 dias e 2 horas. Mais tarde, conduzem-no pelo caminho do meio e cada um dos arcontes deste caminho se vinga dele, com o seu escuro fumo e maligno fogo, outros 3 meses, 8 dias e 2 horas. Tempo depois levam-no à Virgem da Luz, a qual julgue os justos e os pecadores, para que o julgue. E quando a esfera gira sobre si mesma, ela entrega aos seus receptores para que o vertam nos aeons da esfera. E estes conduzem-no até a água que está debaixo da esfera e esta se converte em fogo ardente que o devora até o purificar completamente. Depois chega Eluan, o receptor de Sabaote, o Adamas, que traz a taça do esquecimento e entrega a essa alma. Ela bebe e esquece todas as coisas e todas as regiões pelas quais passou, e verte-no num corpo deficiente, coxo ou cego. Este é o castigo do ladrão. André respondeu e disse: Que sucede com o homem soberbo e presunçoso, quando sai do corpo? Jesus disse: Se o seu tempo na esfera terminou, os receptores de Ariel vêm atrás dele, conduzem a sua alma fora do corpo e passam 3 dias com ele viajando pelo mundo, instruindo em relação aos seres viventes do mundo. Mais tarde, conduzem-no para baixo, ou a mente, a presença de Ariel e este vinga-se dele, com os seus castigos, durante 20 meses. Depois, levam-no ao caos ante Aldabaote e os seus 49 demônios e todos eles, um por um, vingam-se dele outros 20 meses. Logo a seguir, conduzem-no ao caminho do meio e cada um dos regentes deste caminho se vinga dele, mais 20 meses. E mais tarde, levam-no à Virgem da Luz para que o julgue. E quando a esfera gira sobre si mesma, ela entrega aos receptores para que o vertam nos aeons da esfera. E os servidores da esfera conduzem-no para a água que está debaixo da esfera e esta converte-se em fogo ardente que o devora até o purificar. E Eluan, o receptor de Sabaote, o Adamas, chega trazendo consigo a taça com a água do esquecimento e entrega a dita alma. Esta bebe e esquece todas as coisas e todas as regiões pelas quais passou. E verte-no num corpo deformado e aleijado para que todos, constantemente, o desprezem. Este é o castigo do homem soberbo e presunçoso. E Tomé disse: Qual é o castigo de um blasfemo reincidente? E Jesus respondeu-lhe: Se o seu tempo na esfera terminou, os receptores de Aldabal vêm atrás dele, atam a sua língua a um grande demônio com cara de cavalo e passam 3 dias viajando com ele à volta do mundo, vingando-se dele. Depois, levam-no à região do frio e da neve e aí castigam-no durante 11 anos. E a seguir, conduzem-no para baixo,
ao caos, Anti-Aldabaoth e os seus 49 demônios, e cada um deles o castiga, mais 11 anos. Mais tarde, levam-no às trevas exteriores, até ao dia em que o grande regente com cara de dragão, que envolve as trevas, o julgue. E essa alma congela, destrói-se e dissolve-se. Esta é a sentença do blasfemo. E Bartolomeu perguntou: qual é o castigo do homossexual? E Jesus respondeu-lhe: o juízo do homossexual e do homem com quem ele tenha tido contato sexual é o mesmo que o do blasfemo. Quando termina o tempo na esfera, os receptores de Aldabaoth vêm buscar a sua alma com os 49 demônios e castigam-no durante 11 anos. Mais tarde, conduzem-no aos rios de fogo e ardentes mares de Alcatrã, que estão cheios de demônios com cara de porco. Estes devoram-no e castigam-no, nos rios de fogo, mais 11 anos. E a seguir, levam-no às trevas exteriores, até o dia do juízo final, quando a grande treva for julgada. Então, será dissolvido e destruído. E Tomé disse: temos ouvido dizer que existem na terra algumas pessoas que misturam a semente do homem com a menstruação da mulher, compondo uma beberragem, e que a tomam dizendo: temos fé em Esaú e Jacob. Está isto correto, ou não? Jesus, nesse momento, irritou-se e disse a Tomé: amém vos digo, este pecado é mais atroz do que todos os pecados e iniquidades do mundo. Tais homens serão imediatamente lançados às trevas exteriores e não regressarão novamente à esfera. Pelo contrário, perecerão e serão destruídos nas trevas exteriores, a região onde não existe piedade, nem luz, mas apenas o pranto e o ranger de dentes. E todas as almas que sejam levadas às trevas exteriores não serão de novo vertidas, em corpos, mas destruídas e dissolvidas. João respondeu e disse: que sucede a um homem que nunca pecou e tem feito o bem constantemente, porém, nunca encontrou os mistérios de modo a ser admitido pelos regentes, quando sair do corpo. E Jesus disse-lhe: se o tempo de tal homem na esfera se concluiu, os receptores de Bain-Shoji, que é um dos deuses de triplos poderes, vêm buscar a sua alma e conduzem-na, com júbilo e alegria, passando 3 dias à sua volta instruindo-a com felicidade e regozijo acerca das criações do mundo. Mais tarde, conduzem-no para baixo, aumente e instruem-no acerca dos instrumentos de castigo, mas não o castigam com eles. Pelo contrário, instruem-no em tudo o que com eles se relaciona, de modo que o fumo das chamas dos castigos o alcança muito pouco. Depois conduzem-no ao caminho do meio e instruem-no acerca dos castigos deste caminho, e o fumo da chama também o alcança muito pouco. Logo a seguir, levam-no à Virgem da Luz e ela julga-o e deposita-o com o pequeno Sabaoth, o digno, o do meio, até que a esfera gire sobre si mesma e Zeus e Afrodite cheguem defronte da Virgem da Luz, enquanto Cronos e Ares chegam por detrás dela. Nesse momento, ela toma essa alma justa e entrega aos seus receptores para que a vertam nos aeons da esfera. Os servidores da esfera levam-na para diante da água que está sob a esfera, e então, um fogo ardente levanta-se e devora até a purificar totalmente. Mais tarde, chega Eluan, o receptor de Sabaoth, o Adamas, o que entrega a taça do esquecimento às almas e traz-lhe a água do esquecimento, entregando-lhe. Esta bebe e esquece todas as coisas e todas as regiões pelas quais passou. Tempo depois, chega o receptor do pequeno Sabaoth, o digno, o do meio. Ele traz consigo uma taça cheia de ideias, sabedoria e sobriedade, entregando-a à referida alma. E eles vertem-na num corpo que não pode adormecer, nem esquecer, devido à taça da sobriedade que lhe foi entregue. Contudo, constantemente se angustiará o seu coração, perguntando-se a si própria pelos mistérios da luz, até que os encontre através da Virgem da Luz e herde a luz para sempre. E Maria disse: um homem que tenha cometido todos os pecados e todas as iniquidades e não encontrou os mistérios da luz, receberá os seus castigos de uma vez por todas? E Jesus respondeu-lhe: sim, recebê-los-á. Se cometeu 3 pecados, receberá castigos por 3 pecados. E João disse: é possível que seja salvo um homem que tenha cometido todos os pecados e iniquidades, mas que, por fim, tenha encontrado os mistérios da luz. E Jesus respondeu-lhe: o homem que tenha cometido todos os pecados e iniquidades e encontre os mistérios da luz, os pratique, os cumpra e cesse de pecar, herdará o tesouro da luz. E Jesus disse aos seus discípulos:
quando a esfera girar sobre si mesma, e Cronos e Ares aparecerem por trás da Virgem da Luz, e Zeus e Afrodite aparecerem pela sua frente, estando nos seus próprios aeons, então os véus da Virgem separar-se-ão por si mesmos, e nesse momento, a alma alegrar-se-á, quando vir estas duas estrelas de luz em frente dela. E todas as almas que ela, a Virgem da Luz, verta, nessa hora, no âmbito dos aeons da esfera para que possam vir ao mundo, serão justas e dignas e encontrarão, nesse momento, os mistérios da luz. E ela envia-las-á de novo para que possam encontrar os mistérios da luz. Se, por outro lado, Ares e Cronos aparecerem em frente da Virgem e Zeus e Afrodite estiverem por trás, para que não os veja, todas as almas que nesse momento verta para o interior das criaturas da esfera serão perversas e iracundas e não encontrarão os mistérios da luz. Então, quando Jesus disse isto aos seus discípulos no meio do amente, os discípulos exclamaram, prostrando-se: ai dos pecadores, sobre os quais cai a negligência e o esquecimento dos regentes até saírem do corpo e serem conduzidos a estes castigos. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Filho de Deus. Tem compaixão de nós para que sejamos salvos destes castigos e juízos preparados para os pecadores, porque nós também pecamos, nosso Senhor e nossa luz. Homem justo. Os apóstolos partiram 3 a 3 aos 4 pontos celestiais e proclamaram a bondade do reino em todo o mundo. E Cristo com eles, servindo-lhes de guia, com as palavras de confirmação, os sinais e os milagres que se seguiram. E assim, foi conhecido o reino de Deus por toda a terra e por todo o mundo de Israel para que ficasse testemunha dele para todas as nações que existem desde a ascensão do sol até ao seu ocaso. Fim.